Anthony, obrigado e a palavra está contigo. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. Parabéns pelos 4 anos de FL Santa Catarina. Até uma curiosidade, né? Exatamente 4 anos atrás, eu estava vendo aqui meus e-mails, dia 22 ou 21 de março de 2016, eu estive no IFL Santa Catarina a convite do Bruno Souza, que eu acho que na época estava envolvido aí. Foi o primeiro presidente do IFL. Então é muito legal tá falando para vocês de novo, né? E também dizer assim que para mim é o primeiro, enfim, webinar desses que eu faço depois que tudo isso começou e é um pouco emocionante até de ver todo mundo aí na tela, né? A gente não consegue fazer eventos, mas é muito legal conseguir reunir toda essa gente. Mas, por fim, né, uma questão prática em relação à apresentação. É uma apresentação que eu fiz uma muito parecida no IFL Belo Horizonte, algum tempo atrás. Já usei um material semelhante, né, em outras ocasiões, então peço desculpas se alguém já viu um pedaço dessa apresentação, né? Mas eu posso dizer que ela está um pouco mais completa, digamos, né, do que o que eu faria, por exemplo, no Fórum Liberdade e Democracia, quando tem menos tempo, né, e menos espaço para exemplos e perguntas. E também eu acabei adaptando um pouco esse material para Florianópolis, né, já que foi o IFL Santa Catarina que fez o convite. Então, trouxe alguns exemplos aí da legislação da cidade, mas para ilustrar quem é daí. Então, deixa eu ver, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver. Tá vendo a tela, Leonardo? Estou vendo. Uhum. Eu não sei direito o que aparece para vocês, mas agora é para estar a capa da apresentação, tá? É isso? Está aparecendo aqui tabelas de limite de ocupação, Prefeitura de Florianópolis. Não, Sim, agora não é sim, isso. caos planejado. Caos planejado. Isso, Bom, eu vou agora sim, deixar caos aqui, planejado. então. Vocês conseguem ver? Perfeito. Eu não sei se eu boto tela cheia. Não, eu tô vendo em tela cheia aqui. Ah, é? Tá bom. Eu não sei como é que tá dos outros aí, mas eu tô vendo em tela cheia. Acho que pode clicar ali em começar a apresentação, Léo. que dá para todo mundo. Ah, entendi. Léo, a tua apresentação tá um pouquinho atrasada, Léo, por isso que tu não tá vendo. Quando o Ling colocou na tela cheia, ficou tela cheia pra gente, agora não tá entendi. mais. Tá. Perfeito, beleza, Vou beleza. deixar, então. Obrigado, tá? Obrigado. Então, Aí, vamos lá. estou vendo em tela cheia. Pode tocar o pau. Ok, valeu. Então, parte desse tema, né, entendendo o urbanismo das cidades brasileiras, é que a gente frequentemente ouve essa frase, né, quando a gente tenta descrever os problemas da nossa cidade, né? Qualquer coisa que aconteça, qualquer, né, situação da cidade, é o trânsito, são as favelas, é a poluição visual, é destruição do patrimônio, enfim, seja o que for, né, digamos, a opinião popular né, é de que a gente não teve um planejamento urbano, logo a gente tem todos esses problemas, né? E grande parte da pesquisa e do material que a gente publica no Caos Planejado é para tentar desmistificar isso, né? E tentar identificar, de certa forma, qual é o papel do planejamento numa cidade, né? Um pouco, né, do debate que vocês mesmos vão ter em relação ao papel do governo, né? O que um gestor público, né, deve fazer no ambiente urbano e o que ele faz hoje. Então, para falar sobre isso, eu gosto muito de pesquisar a origem das ideias, a origem das cidades, né? E ver assim, bom, por que a cidade é da forma que ela é, né, hoje. E eu começo aqui com esse exemplo de Paris, né, para exemplificar um pouco de o que era uma cidade medieval, né, da origem de muitas grandes cidades, anterior a grandes teorias de planejamento urbano. Então, para quem não reconhece essa imagem, né,
Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um... Vocês veem meu mouse aqui? Bom, para quem não reconhece isso, né? Isso é Sim, uma... então o mouse é visível. Obrigado. É um desenho de Paris antigo, né? Ali pelo ano 500, alguma coisa assim. E essa ilha central é onde hoje fica a Catedral de Notre Dame, né? Então, a cidade de Paris, na verdade, era esse pequeno assentamento murado, né? De um vilarejo, né? Talvez, não diria nem medieval aqui, né? É anterior a isso. E dá para ver, é interessante ver esse desenho que mostra essa área rural, né? Agrícola, ao redor dessa cidade. Então, o que a gente conhecia por cidades nessa época, né, e grande parte da história da humanidade, é que poucas pessoas viviam nesses assentamentos, a maioria das pessoas viviam no campo, né? Um percentual muito pequeno das pessoas vivia em cidades, ou o que era conhecido como cidades. E com o tempo, né, esses assentamentos foram crescendo de uma forma relativamente orgânica, né, basicamente limitadas pelo muro de defesa, né, contra ataques externos, né? Então, o muro, de certa forma, continha esse crescimento urbano, né, gerava altas densidades demográficas dentro desse contorno do muro, e também era disparado, né, a principal obra de infraestrutura das cidades medievais, né, justamente para se proteger de ataques externos. Então, nesse desenho, né, de mais ou menos 1000 anos depois, é possível ver, né, que é uma área, digamos, medieval consolidada, né, com alguns pequenos assentamentos começando a crescer fora dos limites do muro, né, e ainda essa área rural. E é interessante que em Paris, em alguns lugares, né, esse traçado viário de origem medieval continua em algumas partes da cidade, né? Como no exemplo do Marais que aparece na foto, né? Então, nesses lugares, né, é muito comum ver essas ruas meio sinuosas, né, que não eram planejadas como uma área pública propriamente dita, né? O espaço público era o simples resultante entre construções privadas, né, que acabava aparecendo, né, de certa forma, naturalmente. E em relação às construções privadas, né, a gente vê hoje esses predinhos, né, que a gente considera charmoso, ou que chame, na verdade, eles estavam maximizando o uso do solo, né, nessa área bastante restrita espacial dentro dos muros, né? Se a gente for ver aqui, são terrenos relativamente estreitos, com construções aí de 5 ou 6 andares, né, ocupando todo o terreno, né? Não tem nenhum tipo de espaço entre as construções, não tem espaço entre a construção e a rua ou a calçada, né? E em relação à altura, esse limite de altura na época era construtivo, né? Era técnico. Então, ainda não existia o elevador e não tinha grandes desenvolvimentos em estruturas metálicas, né? Ou concreto armado para atingir alturas maiores. Então, né, se a gente pega até preços de imóveis dessa época, né? Os andares mais altos, né, esses normalmente meio sótãos, né, assim, embaixo dos telhados, eles eram os mais baratos e eles iam encarecendo à medida que chegavam perto do térreo, né? Em termos de imóvel residencial, esse primeiro andar, logo acima do imóvel comercial, era o mais caro, porque tu só precisa subir um lance de escada para chegar nele. E, evidentemente, né, esse uso comercial da calçada não era uma coisa assim planejada, né? Simplesmente, bom, a rua é onde estão todas as pessoas, é onde tem toda a vida da cidade, logo faz muito sentido ter, né, esses usos comerciais no térreo, tá? Então ninguém planejava esse tipo de uso e ocupação do solo.
Então, essa tabela só mostra, né, como a população ali em 1800, né, era muito mais rural do que urbana, né? Isso aqui é no Reino Unido. E o que aconteceu aqui, né, num período muito rápido, foi decorrente da Revolução Industrial, né? Então, uma migração muito rápida, em 100 anos, né, para as zonas urbanas, e também em relação à proporção entre urbano e rural nesse mesmo período, né? Então, pega as cidades, aí, a população em cidades, né, multiplicando por aí, né, 7, 8 vezes. E, como muitos de vocês sabem, né, a Revolução Industrial levou a essa urbanização e um aumento de PIB per capita geral, né, em todos os países, né, e continentes onde foi acontecendo, mas, evidentemente, né, essa migração aconteceu de uma forma muito rápida, com indústrias ainda muito poluentes na época, né? E com cidades que não tinham uma infraestrutura adequada, principalmente de saneamento, e, ao mesmo tempo, né, de certa forma, expôs aí uma população pequena que morava em cidades até então a uma pobreza, né, de imigrantes que vinham de zonas rurais, onde passavam ainda situações piores, né, do que essa na cidade, muitas vezes. Então, essas são algumas imagens, é um desenho, né, de uma habitação operária em Londres na época, né, assim, realmente uma situação deplorável. Então, não tinha sistema de esgoto, né, tinha essas pessoas que limpavam, né, fossas à noite, né, os dejetos jogados na rua. Então, grandes cidades do mundo começaram assim, né, e exceto algumas, né, exemplos que são exceções, tipo Roma, né, Tóquio, Cairo, né, enfim, essas grandes cidades da antiguidade. Essas grandes cidades que foram surgindo a partir da Revolução Industrial passaram por esses problemas. E rapidamente, né, a cidade começou a ser vista como algo ruim, né? Então, a gente começa a ver esse tipo de publicação sendo divulgada, né? A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né, do Friedrich Engels, que tinha uma relação muito próxima, né, trabalhador na cidade vivendo em condições deploráveis, né, sem saneamento, em lugares insalubres, etc, etc. Junto a isso, né, até o final do século XIX, o mais comum, digamos, na comunidade científica da época era a teoria da miasma. A teoria da miasma dizia que as doenças eram propagadas por ar ruim, né? Então, a gente não conhecia nada disso de teoria microbacteriana, né? Ou como se propaga um vírus, né? Coisas super atuais para a gente, né? Bom, lava as mãos, né? Gotículas microscópicas que ninguém vê, né? Então, acreditavam na época, né, que era o ar ruim, né? Sei lá, se deixasse uma carne apodrecendo no canto da sala, isso ia prejudicar a qualidade do ar, e o ar, esse ar pútrido ia disseminar as doenças, né? Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né, da literatura brasileira, né? Então, Príncipe Regente Dom João, em 1800, dizendo que os cadáveres não podiam ser enterrados dentro de igrejas, porque o ar pútrido dos corpos ia, né, prejudicar a atmosfera. A febre amarela era uma moléstia que procede da decomposição de matérias orgânicas e vegetais, né? Isso assim, eram teorias relativamente respeitadas na época. Não se desconhecia o mosquito, né, a propagação de doenças por outras formas invisíveis, né? E as pessoas tentavam decifrar o que estava acontecendo. Então, por que eu estou falando muito sobre isso, né? Porque as primeiras grandes intervenções nas cidades vieram com objetivos sanitaristas, né? Então, a cidade começou a apresentar esses problemas
de doenças, né, de pessoas vivendo em condições ruins, e as grandes leis, ou grandes regramentos, grandes projetos vieram para, digamos, limpar, entre aspas, a cidade, né? Implementando várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque acho que não se sabia exatamente o que estava acontecendo, e várias medidas normalmente eram implementadas simultaneamente, tá? Então, a remodelação de Paris, né, através do Plano Haussmann, começou ali em 1858, tinha, de certa forma, essa ambição, né? Tem várias teorias. Não, as grandes avenidas do Haussmann foram abertas em Paris para impedir manifestações e revoluções em ruas estreitas, né? Eu já ouvi isso. Mas, ao mesmo tempo, né, uma coisa que se falava muito era, não, a gente vai arejar as ruas, que são muito cheias de gente, né, e muito estreitas, para que tenha mais ventilação e sol para que as doenças não se propaguem, né? E junto a isso, em muitos desses planos, também teve, né, medidas de obras de esgoto, né, de distribuição de água, que, no final de contas, eram mais importantes, né, para impedir a disseminação de doenças nas cidades do que, de certa forma, a ampliação da caixa viária propriamente dita, né? Então, aqui só, né, é impressionante como tem fotos, né, de como era Paris antes, né, dessas reformas, e tem alguns sites que fazem as comparações, então eu só trouxe isso de exemplo. Então a gente vê assim casinhas muito menores, né, e algumas ruas mais estreitas que depois foram abertas, tá? Essa curva aqui, que é um estreitamento, viu, que vocês viram que foi aberto, né, para fazer uma avenida. E isso basicamente foi feito na cidade inteira. E os brasileiros, eles assim, essa escola, né, de urbanismo, principalmente francesa, influenciou muito o urbanismo brasileiro, né? E muitos planos e grandes intervenções urbanas nas cidades brasileiras, logo após, né, o plano de Haussmann, foram inspiradas nesse tipo de projeto, né? Então, o primeiro plano de urbanização para Belo Horizonte, que é do final do século XIX, teve essa concepção, né? E aí dá para ver no próprio texto, né, do urbanista que planejou essa primeira ocupação, né? Eu não gosto nem de dizer que planejou Belo Horizonte, porque, na verdade, esse pedaço aqui, que foi o plano original, deve ser, assim, hoje, menos de 1%, né, da área urbanizada de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte. E dá para ver aqui, né, o termo de boa ventilação e higiene, né, por ter avenidas amplas e tudo mais. Aqui, outro projeto muito impactante na cidade do Rio de Janeiro, da reforma Passos, né? Passos foi o prefeito do Rio na época, se não me engano é Pereira Passos, 1902. Então, o que vocês estão vendo nesse mapa, né? Isso aqui é um mapa. Essas linhas aqui eram as ruas da época. Esses pequenos retângulos estão representando os então cortiços, né? Então, pequenas casinhas em terrenos estreitos, né? Lembrando até, né, remetendo talvez àquela ocupação medieval de Paris. E aqui esse cinza mais escuro é o plano da Avenida Central no Rio de Janeiro. Então, era basicamente: vamos demolir tudo, porque isso é tudo sujo e pobre, né? Não é feio, é doença, era essa a visão que tinha. E tinha também essa ideia de levar o Rio de Janeiro, né, então capital do Brasil, ao esplendor e grandeza, né, das grandes cidades europeias da época, como Paris, né? Então tudo isso estava meio que embutido, né, nos grandes projetos de urbanização no Brasil, né? O embelezamento e o sanitarismo, né, das grandes cidades. Nessa época, né, os cortiços começaram a ser demolidos e proibidos na cidade, né? E a gente vai entrar isso mais a fundo adiante. Então, é mais ou menos nessa época, né, digamos,
uma situação mais madura da evolução industrial e do início dessas teorias urbanas que se iniciam assim como é que eu posso dizer? As primeiras teorias de fato de como planejar uma cidade, né? Primeiras teorias de urbanismo, não apenas dizer assim, vamos abrir uma via aqui para ventilar a cidade, vamos construir um prédio ali, né? Então, essas teorias vinham, digamos, com uma solução completa, né, de como enfrentar o que era na época o problema cidade, né? A cidade era um problema. Então, esse aqui é um diagrama esquemático, né, da chamada cidade-jardim. O Ebenezer Howard era um inglês. E aqui a gente pode ver que a grande teoria era que teria uma cidade central, um pouco maior, rodeada de pequenas cidades-jardim, que ele chamava, né, com estas áreas verdes, né, e interligadas por canais e tudo mais. É um conceito bem utópico, né? E é até interessante de ver que tudo isso era previsto, né, antes da adoção em massa do automóvel, né? Mas aqui em cima, o que eu acho interessante é que aparece que isso seria um grupo de cidades sem favelas, né, slumless e smokeless. Então, sem favela, sem fumaça, que eram os grandes problemas identificados na cidade da época, né? E por trás disso, né, o grande conceito por trás disso era restringir as densidades, né? Ou seja, a gente tem que espalhar essas pessoas no território para ter mais verde, mais luz, mais ventilação e basicamente negar o que é o conceito de cidade, né? Que é essa aglomeração de pessoas num mesmo espaço, né? Para realizar trocas, para fazer todas as coisas que envolvem, né, um ambiente urbano. E, novamente, né, no Brasil, importando ideias de fora, começou também a incorporar essas ideias de cidade-jardim em determinadas regiões, normalmente, né, da cidade. Então, em Goiânia, né, o que se chama de setor sul, que hoje, na verdade, é uma região bem central da cidade, tem todas as ruas sinuosas, com becos sem saída, né, e é uma área residencial unifamiliar de baixa densidade, né, no meio da cidade. É um projeto da década de 30. A Vila do IAPI, em Porto Alegre, né, uma grande área de habitação popular residencial, que é de 1942. E talvez o lugar onde mais né, se incorporou essas ideias de cidade-jardim foi nos Estados Unidos, né? Então, essa imagem que vocês veem de Colorado Springs, né, na verdade, poderia ser uma imagem de praticamente qualquer lugar nos Estados Unidos, né? A maioria das pessoas nos Estados Unidos vive em subúrbios residenciais de baixa densidade, né? Para quem já viu filmes americanos de subúrbio e de escola e coisas assim, né? Isso é uma coisa totalmente normal. E é até interessante, né, que as cidades que a gente está acostumado a ver como turista, muitas vezes, né, como, sei lá, Nova York, Chicago, Miami, São Francisco, né, essas cidades são, principalmente o centro das cidades, né, são total exceção ao padrão de urbanização nos Estados Unidos, tá? Porque a maioria das pessoas moram nesse tipo de ocupação como a imagem. Então, voltando para o Brasil, né? O Brasil teve um dos primeiros projetos de cidade-jardim do mundo, né? Que foi o Jardim América, de 1913, com urbanistas vindo diretamente, né, da Inglaterra, através da companhia City, né? Que era uma companhia inglesa que realizava várias obras de infraestrutura importantes na cidade de São Paulo na época. É City of São Paulo Improvements, né? Tem até um escrito aqui em cima. E para quem conhece São Paulo, né, hoje o Jardim América é extremamente central na cidade de São Paulo. Nessa imagem, né, aqui está o Ibirapuera e aqui tem o Jardim América e o Jardim Europa, um do lado do outro, né, rodeado por prédios, né? Assim, qualquer leigo poderia ver que, bom, se não tivesse essas regras incorporadas ao plano diretor da cidade, né, e um tombamento, né, uma proteção realizada para essa área, certamente, né, muito mais gente moraria nessa região central da cidade.
E não mora, basicamente porque... acho que eu risquei a tela aqui sem querer. Basicamente porque tem grupos de pressão muito organizados, né, como a AME Jardins, né, que defendem, né, com unhas e dentes que não se mude absolutamente nada nos jardins, né. Teve, em 2016, uma proposta, né, do plano diretor de São Paulo para, pelo menos, permitir a regularização de alguns comércios que já existem nos jardins, né? E a população foi muito contra, né, esses moradores, inclusive disseminando informações falsas, né, de que o plano permitiria construções de qualquer tamanho, né, no bairro e tudo mais. E esse movimento é muito comum, né, em zonas centrais das cidades, porque esses moradores têm o que basicamente todo mundo sonha quando pensa numa opção de moradia para uma cidade, né? Normalmente, quando tu pergunta para alguém o que elas buscam na sua casa, né, ou na sua forma de morar, tem duas grandes perguntas, né, que a pessoa faz. Bom, você prefere estar próximo a uma região central, com bastante comércio, oportunidade de emprego, transporte coletivo, poder sair de casa a pé, andar de bicicleta, né, estar no meio de tudo? Ou você prefere mais espaço, né, ter uma casa com um jardim, e uma piscina, e cachorro, né, e uma horta e tudo mais? Talvez uma coisa que você encontra num sítio ou numa fazenda, né? E, evidentemente, numa cidade, o cidadão precisa fazer um trade-off entre opções de morar, né? E essas pessoas têm as duas coisas ao mesmo tempo, né? Elas moram em grandes casas espaçosas e podem sair de casa a pé, né, para fazer muitas coisas em São Paulo. Então, de certa forma, existe um movimento autointeressado, né, nisso. E, ironicamente, né, parte do grupo que defendia, né, a preservação do bairro eram justamente moradores de edifícios né, muito mais adensados, né? Então, aqui a Rua dos Estados Unidos, que basicamente divide a parte verticalizada dos jardins com aquela parte que eu mostrei antes. E, claro, né, esses moradores desse prédio aqui, que estão bem no limite, né, devem ter uma vista espetacular para essa área de baixa densidade na frente, né, de onde eu estou tirando a foto, vão também ser contra a mudança de zoneamento, né, porque eles também têm esse privilégio de ter, né, a sua vista desimpedida por causa dessa manutenção de uma região da cidade. Não sei o que está aparecendo na tela aqui. Peraí. Então, o problema é que essas restrições, né, elas basicamente são restrições segregadoras, né? E isso já foi estudado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, de como essas áreas centrais, né, assim, exclusivamente residenciais, de baixa densidade, né, relativamente próximas às áreas centrais da cidade, elas historicamente foram preservadas dessa forma por esses grupos de lobby em todas as formas, né? Então, os argumentos vão desde bom, se a gente permitir mais densidade aqui, a gente vai desvalorizar a minha propriedade, né? Como foi, por exemplo, o caso lá em São Paulo, onde moradores do Higienópolis tentaram impedir. Estou vendo umas perguntas que estão surgindo aqui, mas eu vou ler depois. Moradores de Higienópolis tentaram impedir a construção de uma estação de metrô em Higienópolis, né? Porque isso, na visão deles, diminuiria tornaria mais popular o bairro, né? Ou algum tipo de visão como essa. Então, essas restrições de zoneamento, né, elas criam esses enclaves que não permitem a transformação, né, ou a otimização do solo nesses locais da cidade. E
Desculpa, eu estou recebendo uma mensagem. Só estou vendo meu celular aqui para ver se tem alguma coisa para eu fazer, mas acho que não. Vamos seguir. Então, só para ilustrar aqui como isso permanece até hoje e também normalmente com argumentos assim mais auto-interessados do que pelo bem da própria cidade, né? Então, no momento que a gente começa a defender, né, essa manutenção de baixas densidades, a gente vê esse espalhamento da cidade no território, né? Porque algumas pessoas dizem assim, não, mas é bom esse estilo de morar, então o correto seria que a gente só replicasse esse modelo dos jardins, né? Ou de alguma forma de baixa densidade de morar, como é nos Estados Unidos, por exemplo, na cidade inteira, né? O problema disso é que quanto mais a gente defende esse modelo, né, propositalmente, incentivando isso, né, mais território natural a gente vai consumir e menos ganhos de eficiência urbanos a gente vai ter numa área urbana, né? Então, eu coloquei aqui invasão desnecessária no território, né, porque a gente estaria impedindo que determinadas regiões da cidade se desenvolvessem ou se adensassem, né? E a gente faria com que a cidade, essas mesmas pessoas que ocupariam um espaço pequeno do território, se espalhassem, né? Então, aqui tem a imagem de Florianópolis, mas que, assim, praticamente qualquer cidade brasileira tem um problema semelhante, né? Então, é uma forma de urbanização dispersa que leva a altos custos de infraestrutura per capita, né? Então, criar grandes rodovias, né, para transportar essas pessoas, né, levar sistemas de distribuição de água, de energia, né, para grandes distâncias é muito mais caro per capita do que atender uma área densa, né, com vários edifícios concentrados no mesmo lugar. Os Estados Unidos, por exemplo, né, tem custos de infraestrutura per capita altíssimos, né? É super ineficiente a forma que eles acabaram se urbanizando. E o que eu já falei aqui, né, a ocupação do território natural. Trouxe aqui só para ilustrar, né, uma foto de satélite de Belo Horizonte. Eu comentei ali antes, né, mostrei um mapa daquele plano inicial da cidade de Belo Horizonte, né, que fala assim, Belo Horizonte foi uma cidade planejada. Então, aquela área, estou colocando meu mouse aqui, é essa área escura aqui, ó. É exatamente essa área aqui que falam que foi a área planejada de Belo Horizonte. E aqui é o tamanho, né, da mancha urbana da cidade que se desenvolveu depois. O engraçado de Belo Horizonte também é que dentro dessa área, né, original, tem realmente, né, prédios altos, né, tem uma densidade urbana até mais alta, e ao redor dessa área o plano é super restritivo, né? Ele começa ele obrigatoriamente diminui a densidade depois. Então, aqui, né, eu trouxe essa manchete para ilustrar, né, que populações crescem nas periferias, mas transporte público continua ineficiente. Na verdade, essa manchete tinha que ser populações crescem nas periferias e transporte público continua ineficiente, porque no momento que a gente tem uma urbanização dispersa, com crescimento periférico, né, não tem como atingir uma periferia com um transporte de massa que, conceitualmente, precisa de várias pessoas no mesmo lugar, né? Então, tentar defender uma urbanização dispersa, né, de baixa densidade e transporte coletivo de massa ao mesmo tempo é impossível, né? É uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazerem e não tem como associar uma coisa a outra. E mais uma imagem dos Estados Unidos, né, só para ilustrar essa forma de ocupação. E, enfim, dando continuidade a essas teorias urbanas, né, alguns anos, né, depois de inventarem essa história da cidade-jardim, começa o que a gente chama de modernismo em arquitetura e urbanismo, né, principalmente com as ideias desse arquiteto urbanista suíço chamado Le Corbusier,
que defendia, né, esse conceito da cidade moderna, que tentava, de certa forma, fazer uma cidade-jardim, mas usando as tecnologias da engenharia que tinham sido desenvolvidas até então, né? Então, conceitualmente, era muito parecido com a cidade-jardim, de dizer assim, não, a gente precisa de áreas verdes, a gente precisa de luz e ar, né, nas unidades. Mas, ele dizia, a gente já tem tecnologia para fazer coisas muito mais interessantes, né, e fazer esses grandes blocos, né, para organizar as pessoas no território. E o Corbusier tinha uma visão extremamente tecnocrata, não só da cidade, mas da sociedade, né? Ele dizia assim, bom, a gente sabe o que um ser humano precisa para viver, né? Uma cama tem tantos metros quadrados, um banheiro mínimo tem tantos metros quadrados, uma cozinha tantos metros quadrados. Se uma pessoa tem tantos filhos, ela precisa de um pouco mais de espaço, então precisa de um apartamento um pouco maior. E se a gente sabe o emprego de todas as pessoas numa cidade, a gente pode colocar elas em blocos, né, de acordo com as suas necessidades, distribuir essas pessoas no território de uma forma ótima, né, colocando elas próximas a seus empregos, de uma forma que elas não precisem nem usar muito carro, porque elas vão estar morando próximas a seus empregos, né? Então, essa teoria era, assim, olhando em retrospecto, né, era completamente maluca, porque ela tomava do princípio que a cidade e as necessidades humanas não só não variavam de preferência, né? Se uma pessoa prefere estar numa região perto de alguma coisa na cidade ou mais longe de outra coisa, prefere mais espaço, prefere menos espaço, né, esse plano não fazia essa distinção, e também levava em consideração de que a cidade é algo estático, né? Que as pessoas não vão mudar de emprego, não vão precisar se mudar. Era basicamente economia planejada, né? Então, alguém vai dizer onde cada um tem que estar a cada momento, basicamente. Essa teoria da cidade moderna foi, novamente, né, extremamente difundida, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Então, aqui é um grande complexo habitacional, né, ao sul da ilha de Manhattan, em Nova York, né, Stuyvesant Town, né, com aqui, praticamente todos eles residenciais, né, grandes. Nos Estados Unidos foram feitos grandes projetos habitacionais populares, né, nessa época, que chamam de projects nos Estados Unidos, né, que acabaram virando assim guetos de criminalidade e tudo mais. Um problema a ser resolvido depois. E Brasília, né? Brasília é o suprassumo, digamos, do modernismo, né? É a tentativa de implementar todos os conceitos modernistas do Le Corbusier numa cidade criada do zero. Então, a gente tem as superquadras, né? Onde tem como se fossem aqueles grandes blocos, são esses edifícios, né? É claro que o Corbusier queria blocos muito maiores, mas fizeram aqui o que acreditavam ser viável na época. E então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, esse aqui é um projeto do Rino Leve. Inclusive, tinha uma exposição do Rino Leve em São Paulo. Alguém não botou o microfone no mudo aí, não sei quem é. E eu trouxe essa imagem porque esse foi o segundo ou terceiro colocado do concurso de urbanismo para a cidade de Brasília, né? Mostrando assim como o modernismo era amplamente aceito, né, na academia e na política e na sociedade como uma nova forma de morar, né? Então essas chapas que vocês veem nessa imagem são os grandes prédios, né? Por incrível que pareça. Então, essa forma de construir se replicou Brasil afora, né? E também nos planos diretores de Brasil afora. Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem toda essa parte do aterro, junto à Orla, que é a nossa mini Brasília, que tem essa escala monumental, né? Tudo distante e tudo mais, com os prédios administrativos, grandes estacionamentos. Florianópolis também fez um aterro, né? Que tinha um pouco desse conceito, que é esse aterro e ponte Colombo Salles. Na verdade,
quem é de Florianópolis vai notar que esses prédios não existem hoje, né? Acho que tem um centro de convenções aqui que é meio abandonado, coisa meio esquisita até hoje, nunca foi muito bem usado esse aterro. E essas regras do modernismo, elas foram, de certa forma, incorporadas aos planos diretores do ponto de vista do lote, né? Então, se a gente pensa nessas imagens, né, com esses grandes blocos separados um do outro, no plano diretor das cidades brasileiras, isso se traduziu em isolar a edificação das divisas. Então, se eu quero construir um prédio mais alto, né, esse exemplo que eu trouxe aqui de Porto Alegre, todo metro, né, que eu subo com o prédio, eu tenho que afastar ele 25%, né, ou 25 centímetros das divisas. Tá? E todas as cidades praticamente todas as cidades brasileiras têm algo nessa mesma linha. Tá? Eu trouxe aqui o exemplo de Florianópolis, né, que diz assim, tem um afastamento mínimo de 1,50 m em lâmpadas laterais, blá, blá, né, e aí dependendo do tamanho do prédio, esse afastamento mínimo vai ser diferente. Né? Aqui tem, né, uma outra regra de recuo em Florianópolis, que é um cone traçado a partir da via. Tá? Então, para quem não está acostumado a ver esse tipo de diagrama, aqui está a rua, né, e esse é o ângulo, né, que faz o prédio recuar da sua frente. Né? E o problema disso, né, que a gente vê, o que muitos chamam as cidades brasileiras de paliteiros, tá? Que gera essa distância entre edifícios e distância e criação de barreiras para a rua. Né? Então, onde, né, vamos lembrar daquela imagem da cidade parisiense ou da cidade europeia antiga, né, onde a gente tem uma continuidade de fachadas, né, e com esses comércios no térreo e com essas fachadas diretamente sobre a calçada, a gente tem uma relação de o que acontece naquela edificação com a calçada muito maior, né, e muitas coisas acontecendo uma depois da outra para o pedestre quando ele caminha na rua, né? Então, essa forma da esquerda que é a urbanização nova, né, a mais recente que a gente vê no Brasil, ela desestimula o comércio no térreo, desestimula o trânsito a pé. Né? Então, isso prejudica muito o próprio espaço público ou a qualidade do espaço público da cidade. Novamente, né, isso se repete no Brasil inteiro, né, o Jardim Europa em Porto Alegre, Jardim das Perdizes em São Paulo, isso tudo empreendimentos recentes, né? E é engraçado que às vezes não dá para até dizer que cidade a gente está falando, né, dada a semelhança dos padrões urbanísticos. Acho que eu coloquei essa imagem, né, de lançamentos residenciais do Brasil inteiro, né, que curiosamente os planos diretores são tão parecidos que geram resultados muito parecidos também, né? E isso também é uma curiosidade do urbanismo no Brasil, que a cidade ela tem uma liberdade gigantesca para legislar da forma que ela quiser, né, como fazer o seu plano diretor, né, ou como o prédio tem que ser, que tipo de recuo vai ter ou não vai ter e tudo mais. Mas as cidades elas acabam copiando um plano diretor do outro, por inércia, né, ou por desconhecimento às vezes, gerando, ou de acordo com as modas, né? Agora, por exemplo, todos os planos diretores querem copiar o último plano diretor de São Paulo. Né? Foi o que fizeram em Belo Horizonte, estão discutindo isso em Porto Alegre, né? E assim por diante, né? Como aconteceu no passado. Então, fizeram um estudo interessante, né? Que quanto maiores os recuos laterais e frontais, menor o trânsito de pedestres, né? Caminhando nessas ruas, né? Então, esses arquitetos urbanistas gaúchos, eles pesquisaram trechos de ruas em várias cidades brasileiras e literalmente contaram quantos pedestres passavam em determinados horários do dia, né, para ver se tinha uma relação entre os recuos e essa vida urbana, né, e acharam uma correlação muito forte, né, basicamente quantificando o efeito dos recuos na vida urbana. Depois veio, assim, ou junto com o modernismo, né, veio essa noção do zoneamento, né, de zonear a cidade, tanto de acordo com usos ou com limites de quanto pode construir, quanto não pode, né? E
Nova York foi uma cidade que, uma das primeiras cidades americanas a implementar esse tipo de legislação, apesar de ter um zoneamento lá em 1916 muito pouco restritivo, né? Se a gente for pensar, Rockefeller Center, o Empire State Building, foram construídos dentro da legislação de zoneamento de 1916. Aqui, né, um outro zoneamento, né, nos Estados Unidos, em 1926, falando sobre essa questão da segregação, né, eu achei essa imagem muito poderosa, porque essas áreas vermelhas aqui são áreas industriais, né, e aqui é uma área de habitação popular, né, dentro da área industrial. Então, assim, não, a gente vai zonear as indústrias, né, para ficar longe das áreas habitacionais e tudo mais, para não gerar externalidades, e vem com toda aquela conversa, mas, né, já que a gente precisa de gente para trabalhar nas indústrias, a gente vai fazer uma zona ali para algumas pessoas trabalharem lá. Então, basicamente zoneando, né, a segregação nas cidades, que não aconteceu muito diferente no Brasil. Brasília é uma cidade totalmente zoneada, né? Então esse aqui é um diagrama esquemático do zoneamento de Brasília. Então tem aqui setor residencial, mansões, horticultura, floricultura, sei lá, setor de diversões, setor de escritórios e bancos, né? Assim, uma coisa que chegou ao absurdo de querer definir onde cada função tem que ficar na cidade, né? E isso tem muito a ver com o planejamento econômico, porque quando a gente fala assim em planejamento da economia, né, e alocação de recursos da economia, o que o zoneamento tenta fazer é basicamente alocar quanto espaço construído precisa para cada coisa na cidade. É isso que ele está fazendo. Essa zona vai ser residencial e a gente pode construir tantos metros quadrados. Então ele está dizendo que a cidade só vai poder alocar, né, os recursos para aquela função naquele lugar, né, daquela forma descrita, né, tentando planejar, entre aspas, né, a cidade. Aqui só mais alguns exemplos. Porto Alegre, né? Então, quem jogou SimCity, né, é impossível não desenvolver uma cidade sem zonear. Então, se a gente pega aquele exemplo, né, da cidade parisiense, usos mistos, né, comércio no térreo, residência em cima, tudo misturado, é impossível fazer isso no jogo, né? Então isso está tão enraizado na nossa cultura que nem no jogo, né, até no jogo eles ensinam as crianças desde pequenas e que aquela é a forma, né, digamos, usual de fazer cidade. E aqui dando um pouco uma pausa aqui nesse negócio dos conceitos urbanísticos, né? Quando a gente fala, e é importante entender isso quando a gente fala de cidade, né? Densidade é diferente de verticalização, né? Porque se a gente pega assim, bom, a gente pega aqui, né? Esses exemplos que eu coloquei aqui, Manhattan tem uma densidade menor do que Copacabana, apesar de ser muito mais vertical, né? Paris tem uma densidade muito maior do que a maioria dos bairros de São Paulo, né? Bom, por que isso? Né? Como é que pode isso? Na verdade, assim, o que torna, por exemplo, um lugar como Copacabana extremamente denso é porque o que acontece? Os prédios não são recuados das divisas, né? Eles não são arranha-céus, mas são relativamente altos e tem unidades muito pequenas, né? Ou se tem unidades um pouco maiores, tem mais pessoas morando naquelas unidades. Enquanto muitos bairros de São Paulo, né, em regiões centrais, têm edifícios muito altos, muito recuados das divisas, né? Então toda aquela área vazia ao seu redor, com apartamentos grandes, né, 1 por andar, 2 por andar, o que não gera densidades muito altas. Tá? Se a gente pega assim, os bairros mais densos de maioria das cidades brasileiras, normalmente são as favelas, né, que são horizontais. Por quê? Porque, né, mesma coisa, muitas pessoas morando na mesma unidade, unidades muito pequenas, etc, etc. Então, aqui é um exemplo muito radical, né, que é a cidade de Mumbai, que tem 32 mil habitantes por quilômetro quadrado. Eu esqueci de botar a unidade aqui, habitantes por quilômetro quadrado.
que ela tem um dos zoneamentos mais restritivos, né, das grandes cidades, apesar de ter uma densidade altíssima. Aí o que acontece? Né? As edificações antigas que existem acabam não se transformando em edifícios, né? Porque se a gente demolisse esse pequeno cortiço, ou o que constrói aqui, provavelmente tu poderia construir menos metros quadrados do que o que existe hoje, né? E tu não permite que a cidade responda, né, a essa vontade de usar espaço, né? Não permite que a cidade use o recurso que é a verticalização para construir mais área construída para poder abrigar mais gente nesse lugar. Então, o que acontece? As pessoas acabam se enfiando, né, dentro de um espaço muito pequeno. Então, aqui só esquematicamente, né, o que significa verticalização, né? O mesmo volume construído pode ser muito vertical ou muito horizontal, dependendo da configuração dele no terreno. Então, aqui entrando um pouco em Florianópolis, né? Acho que esse aqui foi um dos primeiros zoneamentos de Florianópolis, em 1955. Então, é interessante ver a escala temporal, né? Início do modernismo, 1920 e poucos, né? Junto aí com a inauguração de Brasília, esses conceitos estavam super na moda, digamos, né? E isso começou a fazer essas zonas, ó, comercial, industrial, residencial. E aqui, né, máximo 12 pavimentos, máximo 2 pavimentos, né? Começou a se zonear uma série de fatores. E essa imagem aqui eu tirei do plano diretor quando eu fiz a apresentação de 2016, para ver como, assim, o urbanismo vai tentando se adaptar, né, aos... Não, mas agora a gente tem um novo tipo de uso, mas tem um novo tipo de atividade. Não, mas aqui, como é que... Né, a gente vai ter que criar mais um código, mais uma regra. Então, o número de cores e códigos na cidade de Florianópolis é impressionante, né? Cada nome desse, né? ARM 12.5, AMC 16.53, né? Isso, cada código desses é um uso ou um critério diferente de zoneamento dentro, né, dessa tabela que eu estava mostrando lá sem querer no início, né? De tudo que você pode imaginar, né? Produção de sementes e mudas certificadas. Né? Então, tem uma categorização para tudo. Né? E, inclusive, né? E aqui a gente vê uma série de condicionantes. Né? Número máximo de pavimentos, taxa de impermeabilização máxima, taxa de ocupação máxima, coeficiente de aproveitamento, área mínima do lote, testada mínima do lote. Né? Com essas dezenas aqui de características diferentes. Então, assim, quando eu digo assim, bom, algum planejamento teve que ter para alguém chegar nesse tipo de categorização e planos diretores, né? Então, a gente começa a ver, assim, que, sim, existiram sucessivos planos baseados em sucessivas ideias diferentes, né? Que deram resultado às cidades que a gente tem hoje, né? E aí, um problema, assim, que a gente vê no debate hoje também é que diz, não, mas isso não é planejamento, isso é outra coisa. Né? Não, eles estão tentando planejar, só que não dá certo. Né? E é esse tipo de conceito que a gente tem que começar a ajustar. Então, Florianópolis também tem essa questão da preservação da paisagem, né? Então, umas linhas que determinam, né, o que tem que ter impacto zero, o que pode construir, o que não pode, né? E, novamente, né, bom, tem muita demanda para morar num determinado espaço, né, que é a ilha de Florianópolis. E, basicamente, toda a área dela é restrita à construção. Se não tiver uma fiscalização muito rígida, né, vai ter muita informalidade, que é exatamente o que acontece na cidade de Florianópolis. Né? E a gente vê até conceitos dissonantes no plano diretor de Florianópolis, né? Que eu puxei essa frase do próprio plano, né? Que diz assim, não, a gente tem que inverter a ordem, a atual lógica de ocupação baseada em loteamentos horizontais que ocupam o território com baixa densidade, que foi aquele problema que eu mencionei bem no início da apresentação, né? De estranhamento e tudo mais. Aí tu vai lá no plano e vê o que está acontecendo. Bom, a ocupação permite só 50% do lote com coeficiente de aproveitamento 1.5. Né? Ou seja, você tem um lote de 100 metros quadrados,
só pode construir algo de 150 metros quadrados sobre esse lote, né? Bom, para mim isso continua sendo uma ocupação horizontal. É quase impossível fazer algo vertical com um coeficiente de aproveitamento tão baixo. Então, a própria a regulação do plano não concorda com o que o plano está querendo. Então, aqui não, peguei uma rua bem aleatória. Assim, eu entrei no Google Maps, Street View, peguei uma rua de Florianópolis, na região central, ali mais ou menos, que tem essa configuração assim, de muitas cidades brasileiras, né? Porque teve um afastamento frontal, afastamento horizontal, daí teve esse recuo, e aí não teve nada na calçada, e aí, bom, botou a grade, e aí tu vai ver a legislação leva a isso, né? Por quê? Porque nessa região edifício comercial é proibido, tem exigência de afastamentos recuos, tem um coeficiente de aproveitamento máximo de 5,2 e tem exigência de 2 vagas, né, para apartamentos com 2 vagas de garagem, né, em cada prédio para unidades entre 150 metros quadrados e 300 metros quadrados, né, que talvez seja a média aí desses edifícios. Então, provavelmente todos esses edifícios vão ter aí um espaço térreo ocupado com vagas de garagem, né? Então, assim, é interessante como dá para prever o tipo de ocupação a partir da lei e também prever que lei deve estar regendo, né, um determinado tipo de desenvolvimento urbano no Brasil. Leonardo, se precisar parar, alguma coisa assim, me manda um WhatsApp. Eu não estou vendo as mensagens que estão aparecendo aqui, porque senão sai da tela. Outra diretriz, digamos, de urbanização foi a questão do rodoviarismo, né? Então, outro projeto do Le Corbusier, dessa vez para o Rio de Janeiro. Então, para quem reconhece essa imagem, aqui é a Lagoa, aqui é a zona sul do Rio, e aqui é o que ele chamou de autoestrada habitável. Então, outra utopia aí de o que seria interessante, né, fazer com as cidades. Então, o carro, né, querendo ou não, né, foi uma prioridade desde que ele se tornou acessível economicamente. Então, aí uma foto de Nova York em 1900 e logo depois, né, o carro ocupando grande parte do espaço urbano e tomando... eu vou abrir para perguntas daqui a pouco. E tomando prioridade no espaço público, né? Isso aconteceu em Brasília, né? E assim, construção de viadutos, grandes obras de infraestrutura focado no carro no Brasil inteiro. Porto Alegre era a capital dos bondes, né? Tinha uma rede ferroviária de bondes muito interessante que, né, foi substituída, foi desmantelada e mais viadutos sendo construídos, né? Grandes vias sendo abertas na cidade. Essa imagem é interessante, né, nos Estados Unidos, uma grande intersecção viária e os lotes, né, anteriores, que existiam anterior a essa intersecção. Minhocão em São Paulo, né? Então, assim, o cenário foi muito direcionado para esse tipo de transporte, que se soma a tudo que a gente tem falado, né? No momento que a gente separa os usos entre residencial e comercial, né? Aumenta as distâncias de deslocamento, né? Tira os edifícios de contato das pessoas da calçada, né? Começa a construir essas grandes obras rodoviárias, né? A pessoa começa a ficar sem opções, né? Ela é totalmente direcionada para o uso do carro. Eu tenho mais alguns slides aqui, mas eu percebi que eu fiquei falando sem parar por muito tempo. E acho melhor abrir para perguntas. Se tiver algum exemplo adicional aí para falar, eu respondo nas perguntas. Desculpa se eu me alonguei muito. Eu sei que pode ter sido... né, às vezes eu me perco um pouco no tempo, mas espero que tenham gostado e fico à disposição para perguntas. Antony, obrigado pela apresentação. Eu acho que talvez seja interessante capturar aqui uma outra pergunta que foi mencionada no bate-papo aqui. Acho que já tem algumas coisas que a gente pode trabalhar. Se quiserem selecionar alguma para responder, fica à vontade.
Tá, agora que eu vou abrir aqui, porque ficava aparecendo umas coisas, mas eu não conseguia olhar durante a apresentação. Vamos ver aqui. Então, essa pergunta é muito boa, do Renan. Né? Qual a força que as associações de bairro devem ter dentro de uma cidade como São Paulo? Defendemos a descentralização do poder, mas essas associações atrapalham o planejamento central. Isso é um debate muito frequente em planejamento urbano e é ainda maior nos Estados Unidos, né? E também em estados que dão muito poder para as comunidades locais influenciarem seu entorno e sua comunidade local, né? Como é o caso da Califórnia. Então, na Califórnia, tu entra com pedido para construir um prédio e qualquer vizinho que tenha qualquer questionamento em relação a esse prédio pode pedir uma audiência pública para perguntar por que a janela do prédio é marrom e não é verde. Então, assim, os vizinhos têm muita ingerência no que é construído na cidade, o que torna a construção extremamente difícil, né? Extremamente cara nesses lugares. Então, quando a gente fala em descentralização, né, acho que a gente tem que tomar cuidado para não dizer assim, não, é uma descentralização, mas que todo mundo tem um poder sobre a propriedade do outro. Não, se tu disser assim, bom, tu mora num condomínio fechado, né, ou num loteamento, ou em algum tipo de arranjo comunitário, em que você efetivamente tenha, né, a propriedade e um acordo firmado, né, entre aquele grupo, né, de moradores, com certeza, né, totalmente inquestionável, né, que aquela associação, né, possa ter uma ingerência sobre, né, aquele espaço limitado. Mas eu acho muito complicado dizer numa cidade, principalmente numa grande cidade, né, que qualquer morador possa ter uma ingerência sobre a propriedade de qualquer outra pessoa por qualquer motivo que seja, né, que é isso que acontece na Califórnia. Eu morei numa pequena cidade da Califórnia por 2 anos e os moradores estavam impedindo a ampliação de uma escola porque diziam que a escola traria trânsito para o bairro, né? Não surpreendentemente, era uma cidade caríssima. Eu estava estudando em Palo Alto, no Vale do Silício, na Califórnia, e aquele monte de cidadezinhas lá são caríssimas, porque as pessoas não deixam construir nada. Tá? A oferta baixa, demanda alta, é um dos imóveis mais caros dos Estados Unidos. Né? A gente acompanhava isso de dentro da moradia da faculdade. Então, inclusive, tem muitos urbanistas, digamos, sei lá, inclusive mais liberais, digamos, né, que defendem que as instâncias de planejamento não tem que descer, tem que subir. Que algumas diretrizes gerais sejam determinadas, sei lá, do ponto de vista do Estado ou alguma coisa assim, para que o desenvolvimento urbano municipal não seja prejudicado. Mas isso é um debate que não tem uma resposta clara, né, de como gerar mais eficiência, porque ao mesmo tempo tu quer dar autonomia, tu quer dar poder para as instâncias municipais. Então, assim, é uma pergunta ainda que não foi resolvida, eu diria, né? Mas que tem que cuidar para não né, permitir que as coisas fiquem muito travadas. Vamos ver o que mais tem aqui. Daí uma pessoa que dá o próprio exemplo da City, né? Porque é um acordo privado entre as partes, porque o loteamento da companhia City era privado, né? Eu acho que inicialmente sim, né? Inicialmente era um loteamento privado, mas é inegável que logo em seguida, né, esse loteamento foi transferido ou entregue à cidade, né? Quem faz a manutenção das ruas ali não é a companhia City, né? E o pagamento do IPTU, né, das taxas municipais daqueles proprietários vão para o município e não para o loteamento, né?
Então, ao meu ver, né, é como se o loteamento da City foi entregue para o município de alguma forma, né? É diferente de um acordo em condomínio onde, de fato, né, isso segue indefinidamente no tempo, onde esses proprietários têm uma divisão comum e clara, né, de propriedade com suas próprias regras, né, e que podem decidir, né, o que for sobre aquele local. Tem uma pergunta aqui: você consegue estimar a relação de produtividade de cidades mais densas? Depende do critério de produtividade, né, mas tem vários estudos relacionando tanto densidade como tamanho de cidades com uma série de métricas de eficiência, né, seja criação de novas patentes, custo de infraestrutura per capita, tempo de deslocamento, né? Então, essa relação já foi feita e tem alguns estudos que dá para colocar à disposição depois. Vamos lá, o que mais? Como posso contestar uma implementação do EIV na minha cidade? Não sei o que é o EIV, teria que ver o que significa. Você realmente acredita no planejamento urbano central? Então, essa pergunta é interessante porque o planejamento urbano, para mim, hoje no Brasil, principalmente no Brasil, ele é invertido, né? Ou seja, existem inúmeras regulações sobre o que cada proprietário deve fazer no seu lote, né? Tentando alocar o uso do solo, restringir altura, tamanho de unidade, de janela, tamanho de sacada, se tem que ter ou não tem que ter churrasqueira, vaga de garagem, é infinito, né? O número de regras. Enquanto isso, o espaço público é totalmente jogado, né, às traças, né? Então, as nossas calçadas são terríveis, né? Para mim, as calçadas deviam ser de responsabilidade do gestor público, né? Porque, para mim, eu não vejo nenhuma diferença entre calçada e a via, né? Para mim, é a mesma coisa. Um anda pedestre, um anda carro e moto e ônibus, mas isso deveria poder mudar, né, com o tempo, se adaptar dependendo da demanda. O trânsito é muito mal gerido, né? A arborização pública é muito mal gerida, a fiação aérea é muito mal gerida, né, os dutos de esgotamento sanitário, de coleta de lixo são mal geridos. Todas as funções, digamos, que são quase que de responsabilidade intrínseca, né, do setor público, né? Porque a gente pode ficar aqui discutindo ruas privadas, coisas liberais, radicais, né? Mas isso para mim é irrelevante, porque se pensa até mesmo, né, num cenário limite de dizer assim, não, vamos fazer então uma cidade privada e começar uma cidade do zero como um empreendedor. Bom, alguém tem que gerir o espaço público entre os terrenos, né? E para mim isso deve ser o gestor urbano que chame de privado ou público, vai ter que dar essa importância muito maior no espaço entre os terrenos privados do que nos terrenos privados. Então, é esse o papel que eu vejo, né, maior, digamos, do que seria o planejamento urbano, né? E não a alocação de usos e tamanhos de prédios e tudo mais. Uma cidade do Brasil que tem um plano diretor que você considera um case de sucesso. Olha, eu acho que diferentes cidades têm diferentes méritos, tá? Em relação específica a atendimento da necessidade de moradia, Goiânia é uma cidade que tem métricas muito boas, né? É um plano diretor muito pouco restritivo nas áreas centrais, né? Então não tem limite de, ou até pelo menos o último plano que eu vi, né? Não sei se isso mudou nos últimos 3, 4 anos, mas não tem limite de adensamento, de altura, os limites de recursos são muito baixos, né? São quase zero em praticamente toda a área central de Goiânia. Isso fez com que na área central de Goiânia surgissem assim, inúmeros prédios com 30, 40, 50 andares. Um dos prédios mais altos do Brasil fica em Goiânia, né? Então, isso levou
um custo por metro quadrado muito baixo, né? Bastante oferta, né? Para atender a demanda. Isso, digamos, se equilibrou melhor em Goiânia. E, por incrível que pareça, é uma das cidades com uma das menores taxas de favelas do Brasil, né? Menos de 1% da população mora em favela. E uma das cidades menos pressionadas, né, em relação a custo imobiliário. Claro que a cidade também tem uma questão geográfica muito favorável, né? Uma cidade plana, sem barreiras geográficas para expansão horizontal também, né? Então, é uma cidade que também se espalhou no território de uma forma barata, né? Então, isso também ajuda, mas o planejamento dela, né, o plano diretor dela foi muito feliz, eu acho, nesse sentido. Em relação ao plano diretor, né, muitos planos diretores brasileiros são parecidos, como eu falei, né? E, recentemente, o plano diretor de São Paulo tentou, digamos, inverter várias coisas que vinham sendo aplicadas, né? Se era baixa densidade, agora o plano diretor de São Paulo fala queremos alta densidade nos corredores. Se tinha exigência de vaga de garagem, agora tem limite de vaga de garagem. Se tinha incentivos a não usar o térreo, agora tem incentivos a usar o térreo, né? Então, eu acho que ele está tentando corrigir uma série de problemas que os próprios planos anteriores fizeram no passado, mas também impondo isso, né, de uma forma assim, de forma regulatória, né? Então ainda tem, digamos, uma determinação de implementar uma visão de cidade, né? Então, até vou falar um pouquinho, né? Que tem uma pergunta que fala sobre um pouco da Jane Jacobs, se as ideias dela ainda fazem sentido. Tem um economista bem legal chamado Sanford Ikeda, que tem uma frase, que é um cara que estudou Jane Jacobs de cabo a rabo, né? Que ele tem uma frase que eu acho muito legal, que é mais ou menos assim, né? Que se é possível imaginar um determinado lugar muito claramente, né, tanto hoje como no futuro, muito provavelmente o lugar que a gente está imaginando não é uma cidade, né? Por quê? Porque uma cidade muda com o tempo, né? Uma cidade não tem assim uma forma física final que a gente vai chegar naquela forma e pronto, né? A cidade está completa. Então, o plano diretor de São Paulo, né, por mais que ele tente, né, começar a mudar algumas regras que a gente tinha no passado, ele tem lá uma visão, né? A gente quer que nos corredores seja mais alto e dentro dos bairros seja mais baixo e essa região da cidade vai aumentar e essa aqui não. Então, ele ainda, muito claramente, né, desde o início, tenta direcionar um determinado tipo de crescimento urbano que não necessariamente é algo que as pessoas querem, né? Não necessariamente a região que o plano diretor de São Paulo quer que cresça é onde que as pessoas querem morar ou abrir negócios, né? Então, os planos ainda têm um descolamento com o que as pessoas realmente querem muito grande, né? E a Jane Jacobs, a grande contribuição dela na época, né, foi criticar aquele modelo modernista de planejamento urbano e colocar em evidência, né, essas relações espontâneas que ela descrevia, né, com muita habilidade, que estavam acontecendo na cidade o tempo inteiro, né? Então, nos Estados Unidos teve muitos projetos, né, de demolir as construções antigas e construir aqueles grandes blocos habitacionais, né? Aí a Jane Jacobs ia lá no bairro antes de ser demolido e via assim, tá, não tem nada de errado nesse bairro. As pessoas estão na rua, as pessoas estão brincando, né? As pessoas, né, tem o comércio no térreo, tem a vendinha do empreendedor local, as pessoas são pobres, né? Mas não significa que, digamos, a construção em si tivesse algum problema, não. Então, a Jane Jacobs, ela ainda é relevante, né, em fazer essa crítica,
né, em evidenciar algumas qualidades muito positivas das cidades, mas eu acho que é interessante ressaltar que as ideias dela, assim, ela por ser muito contra, né, esse desenvolvimento modernista que tinha assim, vamos demolir tudo isso aqui para construir esses blocos habitacionais, vamos abrir no meio da cidade uma grande rodovia, né? E eu acho que ela fez muita coisa boa nesse sentido. Ela também deu origem, né, aos grupos mais fortes de preservação de bairros, né, e restrição de desenvolvimento de forma geral. Então, ela tem uma certa dualidade ou dicotomia na interpretação do trabalho dela, né? E outras pessoas também que leem o trabalho da Jane Jacobs, né, quando ela fala assim, olha como usos mistos são interessantes, olha como edifícios de idades diferentes no mesmo bairro torna o bairro interessante, olha como pessoas com rendas diferentes no mesmo prédio torna a vida do bairro interessante, né? Ela descrevia o que acontecia na cidade de uma forma espontânea. Muitos urbanistas leem isso e querem regular isso, né? Rendas diferentes no mesmo prédio é interessante, então vamos fazer uma lei para que, né, tenha lá um percentual das pessoas que tem, né, no prédio, tenha, né, habitação popular no mesmo prédio. Fachada ativa, comércio no térreo é interessante, vamos fazer uma lei então que, né, vai obrigar o incorporador a colocar um comércio no térreo. Então, eu vejo muito isso, né, a ideia de a continuidade da ideia de querer legislar as características urbanas, mesmo baseados no trabalho da Jane. Vamos lá. Antônio, Oi. Então, antes de partir para a próxima, eu só quero reforçar ali, eu mandei no bate-papo o link ali para o pessoal se inscrever para participar do sorteio logo depois do nosso encontro. Vamos sortear um livro do Taleb, tá? Pode dar continuidade. Obrigado. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que fala sobre novas cidades na China e novas cidades oceânicas. Olha, esse negócio de novas cidades, eu já acompanhei por muito tempo. É muito difícil, viu? Porque, assim, uma cidade, né, pensado do ponto de vista conceitual, inclusive do trabalho da Jane, ela emerge, né? Tu pega ali uma cidade, por que Paris hoje é o que ela é? Começou lá no ano 500, né? Não tinha nada e por algum motivo aquela região era interessante e as pessoas se reuniram ali, cresceu e que aquele grupo de pessoas inventou alguma coisa que atraiu mais gente, né? E é um processo assim que leva muito tempo. E muito emergente, né? O que acontece na China, o que aconteceu na China, né, de digamos, novas cidades surgirem muito rápido, não foi necessariamente assim de dizer, vamos planejar e vamos criar uma cidade nova, né? Mas, em muitos casos, foi assim, vamos retirar, né, a economia planejada desse lugar do país, né? Foi um pouco um movimento contrário, assim, a gente estava na China saindo do regime comunista rígido, né, de economia totalmente planejada, e de uma hora para outra, num país com 1 bilhão de pessoas, né, uma economia gigantesca, pequenas áreas do país foram sendo, digamos, liberadas para qualquer tipo de atividade econômica, né? O que aconteceu? Evidentemente que as pessoas foram para esses lugares para poder abrir seus negócios, para poder produzir, para poder criar, né? Então é um caso um tanto atípico, né? Que, assim, de uma forma meio ridícula, né, a gente fez no Brasil com a Zona Franca de Manaus, né, que redirecionou a atividade produtiva de uma forma extremamente ineficiente para o meio do nada no país, né, devastando um grande pedaço da Amazônia,
né, meio que para dizer que a gente está lá, né, um pouco mesmo meio no conceito de Brasília, assim, olha como a gente está no meio do país, como se houvesse uma necessidade de ocupar o nosso território nacional extensivamente, né? Então, assim, novas cidades são difíceis de incorporar, né? Existem algumas pessoas tentando criar novas cidades com várias, assim, desde governos, como empreendedores, como libertários, né? E é sempre um desafio de como atrair essas pessoas em primeiro lugar, né? Como gerar aquele primeiro núcleo, aquela primeira ocupação que a gente viu, né? O que a gente conhece da história das cidades. E por que fazer com que as pessoas saiam das suas casas e vão para esses lugares novos, né? O que elas vão fazer nesse lugar novo? Vamos lá aqui. A realidade da comunicação virtual que surge com tanta força como agora realizamos não seria uma nova variável a ser considerada? Olha, isso é muito interessante, né? Porque desde a invenção do telefone estão prevendo o fim das cidades. Porque poderia se comunicar à distância, instantaneamente, né? Bom, de repente não precisaria mais de cidades, né, para se comunicar e para produzir. E aí, enfim, quando a internet começou com força, né, esse discurso novamente voltou à tona e ano após ano, né, as áreas urbanas continuam crescendo, continuam atraindo mais gente. Porque me parece, né, que essa situação que a gente está agora, né, tô falando com vocês, é virtual e tudo mais, mas se a gente pudesse, a gente não faria virtual. Tem algum, né, assim, o encontro humano é importante, né, e tem coisas que se perdem na comunicação e tem né, a relação humana próxima continua sendo importante, por quer que seja o motivo, né, por inúmeros motivos, e as cidades provam, né, que a proximidade entre as pessoas leva esse tipo de benefício, né? Então, eu acho que essas previsões têm indo e vindo, né? Mas os números, digamos, né, o que as cidades têm mostrado é que elas continuam crescendo apesar disso, né? Aqui, ó, depois... Peraí. Tem uma pergunta aqui. Companhia City, bom, outra pergunta sobre a Companhia City, o Jardim em São Paulo. Assim, a opinião é correto mudar o que foi acordado entre o loteador e o comprador do terreno. Na verdade é isso, né? A legislação brasileira ela tem essas nuances, né? Até onde eu saiba, um loteamento é um pouco diferente de um condomínio. E mesmo um loteamento, né? Eu não sei até que ponto os proprietários do loteamento Companhia City veem aquilo como um condomínio, né? Ou como uma forma de tomada de decisão conjunta. Fora essa questão de infraestrutura, né? Que efetivamente é entregue ao poder público. Então, o loteamento realmente assim, é uma coisa meio cinzenta da legislação brasileira, que, ao meu ver, ela não é exatamente um acordo direto, né, entre proprietários, mas uma simples construção de lotes, né, por um loteador, né, ele está criando lotes, né, e entregando à cidade que, consequentemente, vai administrar e regular esses lotes, né. Então, seria uma coisa diferente de um condomínio. Outra pergunta. O que você acha da criação de áreas pedonais em cidades brasileiras onde o transporte público é falho? Vejo muitas vantagens e também desvantagens. Olha, na verdade, assim, a criação de áreas pedonais não necessariamente tem a ver com o fato do transporte público estar funcionando ou não, tá? Para mim, assim, tem vários problemas na gestão do que a gente conhece de espaço público, né? Hoje, a gente vê essa imagem aqui. Eu vou minimizar aqui. É um monte de carros na rua, né? A gente tem... eu trouxe esse exemplo aqui dessa rua em Porto Alegre, né? Que é para ser a rua mais bonita do mundo, né? Os porto-alegrenses e gaúchos são bem
orgulhosos nesse tipo de coisa. E essa rua tem estacionamento grátis o dia inteiro, qualquer hora do dia. E os carros estacionam o dia inteiro, né, de graça, enquanto um estacionamento logo ao lado, né, tem um shopping ao lado, cobra R$20, pelo menos R$20 por dia para estacionar o carro. Então, na verdade, o que o governo está fazendo ao disponibilizar essas vagas gratuitamente é um subsídio a quem anda de carro, né? Fiscalmente tem a mesma característica, né? Porque se ele estivesse cobrando por essas vagas, ele estaria arrecadando recursos, né? Poderia estar, enfim, diminuindo impostos, ou, sei lá, fazendo alguma outra coisa, mas o que importa é que essa área é um espaço público escasso, né? Uma das formas de controlar a escassez em mercados são preços, né? Ou taxas, no caso, né, de uma área de estacionamento. Então, o nosso espaço público é muito mal utilizado, né? A gente tem carros ocupando a maior parte da área, quando, idealmente, né, seria interessante, por exemplo, ter taxas de congestionamento, né? Tem cidade, Singapura, por exemplo, tem portais assim que, dependendo da hora do dia, né, da região da cidade, tem preços diferentes. Tu vai passando com o teu carro né, e esses preços vão, digamos, regulando a distribuição de carros nas ruas ao longo do dia. E Singapura não tem congestionamento, né? Tem fluxo de trânsito o dia inteiro. Tendo um fluxo de trânsito o dia inteiro, o próprio corredor de ônibus começa a se tornar meio irrelevante, né? Porque o corredor de ônibus é feito para dizer assim, não, tem muito carro na rua, então a gente tem que criar um corredor para dar o fluxo do ônibus, né? Então tem mecanismos que a cidade poderia usar para distribuir melhor o uso do espaço público na cidade, né? As ruas pedonais, na verdade, elas fazem mais sentido em áreas onde o uso pedonal já é, de certa forma, identificado, né? Normalmente, no centro de São Paulo, no centro de Porto Alegre, né? Tem regiões assim que naturalmente são muito densas, né? Já tem muita gente na rua, e aí uma alternativa é dizer assim, não, talvez tu não vá fazer uma rua pedonal de cara, faz assim aumenta, dobra o tamanho da calçada para permitir que essas pessoas, né, realmente ocupem espaço na via. Ou ainda uma outra solução é o que chamam de espaços compartilhados, né? Então, faz um piso que é todo ele, né, do mesmo tipo, independente para o carro ou para o pedestre, e todo mundo anda naquele espaço livremente, né, com o pedestre com prioridade. Então, isso é uma forma de olhar o espaço público que é feito hoje em dia em várias cidades europeias, nos Estados Unidos, né? E é interessante que em Tóquio e várias cidades japonesas, esses espaços compartilhados são quase que a regra, né? É muito incomum ver em cidades, em Tóquio, por exemplo, né, uma rua com calçada. Normalmente é só um asfalto que vai até o prédio e as pessoas caminham ali naquele asfalto e o carro passa e tá tudo bem. Aí as pessoas acabam se organizando de uma forma bem interessante dessa forma, né? Deixa eu ver aqui. Mais perguntas temos. Mercados são preços, né, ou taxas, no caso, né, de uma área de estacionamento. Então, o nosso espaço público é muito mal utilizado, né? A gente tem carros ocupando a maior parte da área, quando, idealmente, né, seria interessante, por exemplo, ter taxas de congestionamento, né? Tem cidade, Singapura, por exemplo, tem portais assim que, dependendo da hora do dia, né, da região da cidade, tem preços diferentes. E tu vai passando com o teu carro né, e esses preços vão, digamos, regulando a distribuição de carros nas ruas ao longo do dia. E Singapura não tem congestionamento, né? Tem fluxo de trânsito o dia inteiro. Tendo um fluxo de trânsito o dia inteiro,
o próprio corredor de ônibus começa a se tornar meio irrelevante, né? Porque o corredor de ônibus é feito para dizer assim, não, tem muito carro na rua, então a gente tem que criar um corredor para dar o fluxo do ônibus, né? Então, tem mecanismos que a cidade poderia usar para distribuir melhor o uso do espaço público na cidade, né? As ruas pedonais, na verdade, elas fazem mais sentido em áreas onde o uso pedonal já é, de certa forma, identificado, né? Normalmente, no centro de São Paulo, no centro de Porto Alegre, né? Tem regiões assim que naturalmente são muito densas, né? Já tem muita gente na rua. E aí uma alternativa é dizer assim, não, talvez tu não vá fazer uma rua pedonal de cara, faz assim aumento, dobra o tamanho da calçada para permitir que as pessoas, né, realmente ocupem espaço na via. Ou ainda uma outra solução é o que chamam de espaços compartilhados, né? Então, faz um piso que é todo ele, né, do mesmo tipo, independente para o carro ou para o pedestre, e todo mundo anda naquele espaço livremente, né, com o pedestre com prioridade. Então, isso é uma forma de olhar o espaço público que é feito hoje em dia em várias cidades europeias, nos Estados Unidos, né? E é interessante que em Tóquio e várias cidades japonesas, esses espaços compartilhados são quase que a regra, né? É muito incomum ver em cidades, em Tóquio, por exemplo, né, uma rua com calçada. Normalmente é só um asfalto que vai até o prédio e as pessoas caminham ali naquele asfalto e o carro passa e tá tudo bem. Aí as pessoas acabam se organizando de uma forma bem interessante dessa forma, né? Deixa eu ver aqui. Que mais perguntas temos? Toda vez que escuto, eu aprendo bastante. Bom, tem uma pergunta de um paulistano. Diz que morar em São Paulo vai ser para sempre pouco prazeroso no sentido de não se andar a pé. Existe alguma chance disso mudar, tendo em vista que tanto já está construído? Bom, primeiro, infelizmente, eu vou ter que te falar que São Paulo é relativamente bom de andar a pé. Comparado com outras cidades que a gente vê por aí, né? Eu pessoalmente, acho melhor que Porto Alegre, melhor que muitas partes de Florianópolis, melhor que muitas partes de Belo Horizonte, né? Então, vamos começar por aí. Mas eu acho que tem razão, né? A cidade, principalmente a cidade formal, né? Ela já foi consolidada, né? Os prédios estão aí. O que eu defendo, né, em alguns artigos, é de tentar permitir ou facilitar a conversão dos prédios que já existem, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem muito prédio no Brasil inteiro, a própria imagem ali que eu coloquei de Florianópolis, que tem aquele térreo vazio, né, com uma grade, com a área térrea ocupada com estacionamento, né? Mas peraí, o prédio, por acaso, tem o direito de, se o condomínio quiser, ocupar aquele espaço térreo com uma loja indo até a divisa? Porque isso, né, permitiria não só uma renda adicional para o condomínio daquele prédio, né, que poderia ocupar aquele térreo, muitas vezes ocioso com alguma coisa, como melhoraria, né, geraria algum tipo de atividade na calçada que, né, em escala, poderia transformar significativamente o espaço público da cidade. Mas isso é muito difícil, né? É muito, muito difícil fazer esse tipo de conversão, pegar esse tipo de autorização, né, criar uma exceção para mudar o uso, para permitir o uso misto, para não respeitar o recuo, para ir, enfim, é uma infinidade de burocracia que as cidades exigem que não permitem esse tipo de transformação. E eu acho que a pergunta é boa, porque os planos diretores focam muito na cidade que deveria ser e que ainda não foi feita, né?
e focam muito pouco na cidade que já foi construída e muito menos ainda no que a gente conhece de cidade informal, né, que são as favelas, que aí são totalmente escanteadas dos planos diretores, né? O plano diretor é basicamente assim, não, isso tem que ser residencial, isso, o prédio tem que ser daquele jeito e tudo mais. Aí, tá, mas peraí, tem gente que não consegue nem morar num barraco de madeira com telha de zinco. Ah, não, mas isso não está no plano, isso a gente vai criar um programa habitacional para ter essas pessoas depois. E são planos que acabam dividindo, né, a cidade entre o formal e o informal. Então, realmente, né, a pergunta foi boa no sentido de prestar atenção na cidade que já existe. Leonardo, eu estou meio perdido aqui nas perguntas. Se puder me ler Não, alguma coisa, porque tem sim, muita coisa claro. e... Claro, claro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais duas, antes de encerrar, considerando que já são quase 10 horas, Uhum. e aí depois a gente faz o sorteio do livro ali. Essa pergunta quem acabou de fazer foi o Joseph, que é um dos que participou aqui da fundação do IFL de Santa Catarina e é conselheiro do IFL de São Paulo. Eu acho que tinha passado uma aqui mais para cima. Sim. Eu vou comentar que tem alguém que comentou que disse assim, os estudos de impacto de vizinhança não são pseudocientíficos, porque existe uma literatura que fala dos polos geradores de viagem, polos geradores de tráfego, Justamente isso. empreendimentos grandes como shoppings, né? Bom, isso parte ainda vamos dar um passo para trás. Por que que o shopping existe? O shopping existe porque a gente acabou com todas as possibilidades de construir comércio no térreo via planejamento urbano, né? Via exigência de recuos, via bairros exclusivamente residenciais, via incentivação de áreas residenciais e comerciais, né? O shopping, né? O conceito de um shopping nada mais é como, né, uma série de ruas comerciais europeias, uma em cima da outra, né, em vários andares, climatizado, né? Então, os shoppings, eles têm um sucesso maior em cidades que têm esse tipo de urbanização, né? Cidades brasileiras, cidades americanas, né, que exigem, né, esse tipo de construção ou de centro de comércio, né, para suprir, né, uma vontade que as pessoas têm de fazer esse passeio, né, de fato, em uma área comercial. Bom, aí tudo bem. A gente tem essa realidade, o cara vai lá e constrói um shopping. O estudo de polo gerador de tráfego, né, o polo gerador de viagem, pressupõe que todos vão ir de carro para o shopping, né? Mas essa é uma realidade que se autorrealiza. Por quê? Porque o polo gerador de tráfego vai lá e diz assim, a pessoa vai ir para o shopping de carro. Logo, né, eu tenho um exemplo clássico ali do Iguatemi JK, né, que para atender o polo gerador de tráfego, ele teve que construir um enorme viaduto ali do lado do parque, né, que seria, digamos, a obra de compensação viária por causa do shopping. Agora, eu já fui a pé e de bicicleta para aquele shopping inúmeras vezes, quando eu morava em São Paulo. E a obra que foi feita para o polo gerador de tráfego foi um grande impedimento para as pessoas chegarem no shopping, a pé e de bicicleta e de outros meios, inclusive de ônibus, né? Então, quando se fala em polo gerador de tráfego e as obras que levam a isso, né, se olha exclusivamente para um meio de transporte, né? Vamos lá, eu não sei se tem nessa apresentação, acho que não, mas tem o exemplo do edifício The Shard, em Londres, né, que é o edifício mais alto da Europa. Eu vou até abrir aqui, ó, The Shard. Que, sei lá, tem 100 andares ou mais de 100 andares. Esse edifício não tem mais de 30 vagas de garagem e ele está integrado com uma estação de trem,
né? E ele não tem recuos, ele não tem nada ao redor dele, né? E a própria escala dele permite que possa ter esse acesso de pedestres, né? De pessoas vindo de metrô, etc., né? Então, é correto, né, pensar no polo gerador de tráfego nesse sentido. Porém, o que normalmente acontece nas cidades brasileiras é de ver esse polo gerador de tráfego só para tráfego de veículos individuais. E não só isso, incentivando isso, né? E dizendo para o shopping, não, o shopping tem que ter 1 milhão de vagas de garagem, porque não sei o quê. Bom, se o shopping tiver vaga de garagem, né, de graça, tiver um monte de avenida ao redor que não tem como chegar de nenhum outro jeito, bom, claro que as pessoas vão ir de carro, né? Mas se a gente começar a pensar na cidade de uma outra forma, né, de dizer assim, olha, vamos permitir mais adensamento, vamos pensar em outros meios de transporte, vamos permitir que as pessoas cheguem de ônibus, a pé, de bicicleta, vamos permitir que as pessoas morem mais perto do shopping, né? No momento que se constrói um shopping, para justamente diminuir esses deslocamentos, né? Aí a conta é outra, né? Então, por isso que eu digo que é pseudocientífico, porque muitas dessas contas, né, partem de uma visão míope de olhar só o uso do automóvel, né? Agora, se a gente está falando de um cálculo aí de polo de tráfego que abarque tudo isso, né? Ok, tá. Mas aí tem outra discussão que vem em cima, né? Então, alguns urbanistas dizem o seguinte: a gente só pode permitir que a cidade tenha adensamento ou que se construa um shopping se a gente já tiver infraestrutura para aquela coisa acontecer, né? Essa é a visão tradicional do urbanista, né? É uma visão, assim, digamos, ultraconservadora, né? Não, a gente tem que cuidar muito, que as coisas... Mas eu discordo desse caminho, digamos, né? Porque eu acho que é inverter a ordem dos fatores. Porque é a demanda que vem antes, né? É a atividade econômica que vem antes. É a sinalização do que as pessoas querem fazer, de onde as pessoas querem morar, que vem antes. Então, é certo que o gestor público ele tem que estar, digamos, de olho no que está acontecendo na cidade. Pô, tem muito desenvolvimento indo para esse lado, ou muitas pessoas querendo morar nessa zona da cidade, ou muitas empresas querendo se estabelecer nessa nova região. Puxa, nós temos que investir em infraestrutura para aquela região, né? Ao invés de dizer assim, não, a gente não vai permitir que ninguém faça nada até que o setor público coloque infraestrutura e faça uma conta de infraestrutura, né, de o que pode fazer, porque isso é irreal, né? Isso assim leva à informalidade, né, que a gente vê hoje nas cidades brasileiras. A cidade brasileira é pensada dessa forma, né? E o que a gente vê? A gente vê loteamentos irregulares, a gente vê a ocupação em encostas, né? A gente vê todo esse tipo de problema, porque não há como, né, numa metrópole desse tamanho, a gente querer antecipar, né, todas as atividades econômicas e tentar prever todo o uso de infraestrutura futuro para cada terreno, né, e o impacto que aquele terreno vai ter. Então, eu vejo, assim, infelizmente, né, sim, o setor público vai estar, de certa forma, correndo um pouco atrás, mas, para mim, essa é a ordem, digamos, a vontade das pessoas que vem antes, né, da regra da infraestrutura, né, e é assim que foi a origem das cidades, né? No início não tinha nada, as pessoas começaram a juntar e, pô, vamos construir uma infraestrutura para suportar isso. Tem mais perguntas, Antônio, Leonardo? eu só queria fazer uma, aproveitando, eu recebi algumas aqui pelo WhatsApp e tem uma também que foi feita aqui no chat, e eu queria fazer ela numa só para a gente poder encaminhar o encerramento. E diz respeito, justamente, tu mencionasses agora a questão da mentalidade dos urbanistas no Brasil, e eu queria que tu me dissesses qual que tu acha que é o papel das faculdades de arquitetura e urbanismo na formação dessa mentalidade,
e o que precisa, se é que precisa alguma coisa, o que precisa ser mudado nessas faculdades em termos de disciplinas ou de conteúdo, etc., para que as mudanças que a gente deseja ver aconteçam. Bom, eu posso compartilhar assim a minha experiência, né, dentro da universidade, que já faz mais de 10 anos, né? Então, acho que quando eu estava na universidade, eu tive a oportunidade de ter, digamos, exposição a várias visões, assim, era bem interessante, dependendo do professor. Sei lá, tinha um professor que era super modernista, parecia que ele estava numa aula de urbanismo de 1960. Outro que adorava cidades europeias e medievais e queria que tudo fosse daquele jeito. Outro que queria preservar tudo. Outro que era do cara do mercado imobiliário. Outro que ia para aula com a camiseta da União Soviética, né? Então, assim, olhando em retrospecto, a minha experiência acadêmica foi interessante nesse sentido, né? De ter uma exposição relativamente ampla a várias ideias. Ao mesmo tempo, né, a academia e a produção acadêmica que tem talvez mais exposição ou mais representatividade no Brasil hoje, ela é definitivamente ligada a, digamos, correntes político-ideológicas de esquerda. As faculdades de arquitetura têm essa característica. Então, isso, assim, eu diria que tem prós e contras para isso, né? Eu acho que esse viés dentro das universidades é muito bom para denunciar e dar importância, né, para as irregularidades, digamos, para a cidade informal, né? Eu acho que são os maiores defensores, assim, de urbanização de favelas, de regularização fundiária, né, de direitos de quem mora em comunidades periféricas, né? Eu acho que existem poucos grupos no Brasil que levantam essa bandeira tanto quanto, digamos, essa classe acadêmica, né, da arquitetura e urbanismo no Brasil. Ao mesmo tempo, né, são, né, normalmente esses acadêmicos têm uma visão muito negativa do mercado imobiliário como um todo, né, e se distanciam dele. E talvez por esse não entendimento ou distanciamento gera uma antipatia ou um desconhecimento ainda maior de como ele funciona, né? O mercado imobiliário é visto como um pequeno grupo de grandes incorporadoras que fazem lobby na prefeitura para conseguir passagem de alguma lei, né, para aumentar o índice de aproveitamento. E como isso acontece em muitas cidades, né, acontece muito lobby, acontece muita doação de campanha, acontece realmente, né, muita corrupção em nível municipal no mercado imobiliário, muito do aumento de potencial construtivo é diretamente relacionado à corrupção, né? Então, assim, uma construtora tinha lá vários terrenos numa cidade, aí elegeu um candidato, fez um plano diretor que aumentou por 4 vezes o índice de aproveitamento daqueles terrenos. Aquele dono desses terrenos embolsou muito dinheiro instantaneamente, né? Por mais que essa ampliação do índice de aproveitamento muitas vezes seja bom para a cidade, né? Porque permitiu o adensamento em áreas centrais, né? Então, o desenvolvimento imobiliário, né, é muito associado à corrupção e uma coisa ruim. Então, é muito criticado e combatido, né? Então, existe até, assim, hoje em dia, eu acho uma dificuldade dessa academia encontrar um discurso coerente, porque como, digamos, toda corrente, né, de urbanização hoje tá no caminho, percebeu, né, que permitir o adensamento demográfico é positivo para a cidade,
muitas pessoas acabam nem sabendo como defender isso, né? Bom, tá, como é que eu vou permitir defender o adensamento e não defender que, né, um incorporador construa mais, né? E que as pessoas vejam esses prédios subindo na cidade, né? Então tem toda uma retórica agora, né, hoje em dia, sobre esse discurso, que não, tem que ter adensamento, mas não tanto, tem que ter adensamento, mas hoje a gente quer que tenha adensamento planejado, adensamento que não seja excessivo, adensamento mais humano, né? Enfim, eu acho que é uma visão que assim, a gente tenta desmistificar através de muitos artigos no Caos Planejado, através de artigos técnicos mais acessíveis, né, que expliquem, principalmente para jovens arquitetos, o que significa, o que significa um incorporador imobiliário, né, o que significa mais imóveis na cidade, né, que efeito isso tem para a cidade, e a gente tenta fazer esse trabalho, né, para mudar um pouco essa visão na academia do Brasil. Mas, assim, em relação ao impacto que ela tem, é muito importante, né? Porque eu acho que por mais que essa mesma academia diga que quem dirigiu os planos diretores da cidade sempre foi a construção civil, né? A gente consegue identificar nas próprias características dos planos diretores, né, todos esses conceitos, cidade de jardim, cidade moderna, recuos, limites de altura, limite de adensamento, né, todas essas coisas que a gente falou, a gente consegue identificar todas as teorias que vieram da academia, né, nos planos diretores, né? Ou seja, acho que sem dúvida que eles tiveram alguma influência, né? Mesmo que uma influência de ensinar, digamos, o próprio incorporador imobiliário. Porque não pensem assim que os incorporadores imobiliários são libertários anarquistas, né? Mesmo os incorporadores imobiliários têm as suas visões, né, de o que deveria ser o planejamento urbano, que eu diria que em raros casos assim daria para dizer que é uma coisa totalmente, digamos, entre aspas, liberal, né? Então, bom, acho que eu já falei bastante sobre a academia no urbanismo. Se tiver mais alguma coisa, eu explico aqui. Mais alguma coisa? Eu perdi a outra. Eu acho que as tuas respostas elas atenderam a maioria das questões que eram relevantes para o debate, né? Eu só salientaria para os participantes, acredito que a maioria conheça, evidentemente, mas para quem ainda não visitou o site, o blog do Caos Planejado, ou mesmo quem não conhece o podcast que o Anthony faz, são ferramentas absolutamente interessantes para conhecer a vida nas cidades. As entrevistas são fantásticas que o Anthony faz lá no podcast, nos bate-papos, né? Então, recomendo fortemente para quem não conhece ainda que vá atrás, que confira esse conteúdo, porque realmente é algo muito diferenciado que está sendo feito aqui no Brasil. Anthony, eu queria te agradecer imensamente, não sei se tens alguma mensagem final ou não, mas de antemão te agradecer imensamente a tua boa vontade, o tempo que tu dedicaste para fazer essa apresentação, né? Acrescenta demais, principalmente no ano em que nós temos eleições municipais e Talvez. participaram. Talvez, exato. Alguma hora vai acontecer essa eleição. Hoje participou, além do pessoal, evidentemente, dos institutos e alguns amigos, muita gente que será candidato em 2020, e como prefeito, como vereador, etc. Então, tenho certeza que esse nosso papo influenciou bastante gente que será responsável por tomar decisões importantes no futuro breve, né? Então, por tudo isso, te agradeço imensamente. Se tiveres alguma mensagem final. Não, queria agradecer o convite, né? Foi realmente gratificante falar para vocês virtualmente, né? Não lembro a última vez que eu tinha feito isso e achei bem legal, né? Achei muito boas as perguntas, né?
sempre ajudam a refletir e a aprimorar o discurso. Para aqueles que são candidatos, serão candidatos, seja esse ano ou ano que vem, tem um livrinho chamado Guia de Gestão Urbana. Vocês já conhecem ou já viram na internet? Que eu escrevi para as eleições de 2016 municipais, mas continua atual. Esse é um livreto, né, que tem vários desses conceitos que a gente falou aqui hoje, direcionado, né, para esse tipo de candidato ou para quem vai trabalhar nessa área urbana em alguma prefeitura. E ele está esgotado na editora, mas ele está à disposição de graça no site do Caos Planejado. caosplanejado.com/guia, eu acho que já vai direto. Tem tanto para baixar em PDF como ele dividido em pequenos artigos que podem ser lidos pelo site. E além disso, queria me colocar à disposição, né? Se ficou alguma dúvida, se querem referências, perguntas, se eu não respondi alguma pergunta ou respondi mal alguma pergunta, se quiser continuar, né, alguma conversa, eu me coloco totalmente à disposição. O e-mail é contato@caosplanejado.com. E eu leio esse e-mail diariamente e será um prazer, né, continuar a conversa e ouvir mais comentários por ali. Muito obrigado. Maravilha, Antônio. Obrigado.